Pronto. E aí, Vitão? E aí, alemão? Boa tarde, pessoal. O pessoal está entrando ainda aí Eu vou dar uns minutinhos aqui, Patrick. O pessoal está entrando. Aí, 5 e 5, dá 5 minutos aí de tolerância. Perfeito. Aí a gente inicia a live. Pessoal entrando. Boa tarde a todos. Deixa eu ver aqui. Dá um tempinho aí que o pessoal está entrando. O Elson entrou. Boa tarde, Elson. Tâmara entrou, Eduardo. Carlson. Aníbal. Pessoal entrando aí. Leila Freire. Legal. Dá só uns minutos, pessoal que está entrando agora. A gente vai dar só um tempo, 5 e 5. A gente começar a live, que é só o tempo que o pessoal está entrando, tá bom? A doutora Patrícia também. Doutora Patrícia. O Tadeu. Catarina. Catarina, gente finíssima. Trabalhando no Semar. Acho que ainda trabalha. Pessoal entrando. Homério. Falta um minutinho aí pra gente começar a live aí. Só dar o tempo do pessoal entrar. Perfeito. Bom? O Elcio de Barros também, né? Isso. Ó, deu 5 minutos. Vamos começar. Boa tarde, pessoal. Aqueles que já participaram de outras lives da comissão, sou o Victor Ramon Gama, advogado, hoje secretário da Comissão de Direito Agrário
de agronegócios da OAB Piauí. Temos o nosso presidente, o doutor Evaldo, que não pôde estar presente mais uma vez, mas aqui eu o represento. Um grande abraço aí para o nosso amigo que está na lida, né, da vida de agrarista. Temos também nosso vice-presidente, grande amigo também, o doutor Nicolas Koprovski, que infelizmente também não pôde estar presente pela correria do dia a dia. E hoje é com grande satisfação que mais uma vez aceitou o convite de participar de uma live, essa menos formal, que a última foi através da plataforma Zoom, transmissão direta pelo YouTube. Como já tinha falado na última live, mudamos um pouco essa plataforma para tornar o acesso mais democrático e também facilitar no dia a dia o acesso das pessoas. Hoje tenho a honra de trazer para palestrar um amigo, companheiro de trabalho, mentor, Dr. Patrick Eberhardt, especialista em direito agrário e ambiental, especialista em direito civil, processo civil, com ampla experiência já na área há muito tempo. Um mato-grossense, paranaense, piauiense. Isso. E hoje, o tema dessa live é sobre o licenciamento ambiental no estado do Piauí, né, que houve algumas mudanças recentes, que a legislação se adequando à Lei Complementar 140, e aí o Patrick vai explicar essa situação, e eu espero que todos gostem dessa live. Será não tão formal, a gente está querendo quebrar esse paradigma, tornar mais viável o acesso, não só para as pessoas que são do meio jurídico, mas também para os produtores rurais, pequenos, grandes, e também para as pessoas da cidade em si, né? Para que elas tenham conhecimento como é a atividade agrária e trazer essa simbiose, fazer essa simbiose entre as pessoas do campo, as pessoas da cidade. Então, isso tem que ser feito através de uma linguagem acessível para todos, democrática. E, por isso, nós estamos utilizando novamente o Instagram. Não querendo me prolongar, desde já agradeço novamente a presença do Dr. Patrick, passo a palavra para ele e com certeza será de muita valia essa palestra, esse nosso bate-papo aqui. Patrick, meu amigo, é com você. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Vitor, mais uma vez, em nome da comissão, né? Agradecer a oportunidade. Como você disse, é um bate-papo menos formal do que a última palestra que fizemos, né? Sobre praia e CIR na época, né? Eram assuntos bem específicos. Esse também não deixa de ser específico, mas a gente tenta passar uma mensagem de forma mais leve, para que todos que estejam nos ouvindo e nos vendo possam colher frutos aí do que vai ser dito hoje. Bom, a palestra, o bate-papo é a respeito do licenciamento ambiental no estado do Piauí, tendo em vista uma alteração que nós tivemos recentemente nesse ano, né, que é a resolução CONSEMA 33 de 2020. Só que antes disso, né, eu gostaria de passar rapidamente, de forma cronológica, sobre algumas normas que são de fundamental importância, né, até chegarmos propriamente na legislação estadual e na resolução 33. E quando chegarmos na resolução 33, a gente vai debater algumas questões internas, né, do seu escopo e também dar algumas dicas sobre o licenciamento ambiental, sobre as regrinhas que essa resolução traz aqui para o nosso estado, para a realidade aqui do Piauí. Pois bem, eu acho que a legislação precursora do direito ambiental é a lei que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, é uma lei de 1981, portanto anterior à Constituição Cidadã, né? É a Lei 6.938. Essa lei é de fundamental importância porque é a partir dela que nasce todo o regramento do direito ambiental brasileiro, né, que boa parte desse regramento, assim como a própria lei de 1981, foi absorvida pela Constituição Federal. Então, essa lei, ela traz alguns objetivos basilares do direito ambiental, né, tais como preservação, melhoria da qualidade de vida, proteção de ecossistemas. Esses são objetivos, né, que nós temos dentro dessa lei
de 1981. Né? Alguns princípios também estão insertos nessa norma, né? Dentre eles, planejamento, fiscalização dos recursos ambientais, a proteção dos ecossistemas, né? Preservação de áreas representativas também. E aqui é interessante que lá em 81 nós já tínhamos um regramento e uma preocupação com áreas de proteção especial, né? Áreas como, por exemplo, áreas de preservação permanente, melhor dizendo. Então, tu imagina que em 81 nós já tínhamos princípios reguladores de proteção desse tipo de limitação administrativa especial e agora, recentemente, nós tivemos uma resolução do CONAMA, a 500, se eu não me engano, do dia 18, o último, que revogou outras resoluções do próprio Conselho que tratavam de áreas de preservação permanente. Então, imaginem vocês, né? Nós tínhamos essa preocupação lá em 1981, e depois de 39 anos nós ainda estamos discutindo esse tema, né? Esse princípio que já vem sendo defendido desde a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Através dessa resolução 500, nós tivemos a revogação da 284, da 302, da 303, que tratavam de APPs, né? E aí passou a vigorar o que está no Código Florestal, né? Pelas razões óbvias. É a lei que rege esse tipo de matéria e não é o Conselho, né? Além desses princípios, essa lei de 81, ela também regulou o sistema nacional do nosso meio ambiente, do meio ambiente brasileiro, né? Nós temos um esqueleto organizacional de como funciona. Isso é fundamental, né? Nós temos o Conselho do Governo, depois nós temos o CONAMA, que é um Conselho Nacional do Meio Ambiente. Abaixo disso, ou ao lado, né, nós temos a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência, aí vem IBAMA, Instituto Chico Mendes, e os órgãos, né, estaduais e municipais. Os órgãos estaduais e municipais, por suas vezes, possuem competência suplementar e complementar, né? O Estado faz essa complementação e essa suplementação em relação a normas gerais federais e, por suas vezes, os municípios fazem essa suplementação e essa complementação no que tange às matérias estaduais e também às diretrizes gerais federais, né? Tudo isso está no artigo 6º, parágrafos 1º e 2º da Lei de 81. Tá? Também, além do Sistema, né, Nacional de Meio Ambiente, essa lei traz uma série de instrumentos, né, que são de muita importância. Um dos instrumentos, que é ligado, inclusive, a essa nossa live, é o licenciamento ambiental, né? Esse licenciamento ambiental ele está previsto nessa norma, no artigo 9º, né, e no 10º. Essa norma também traz o poder fiscalizatório dos órgãos, né? Notadamente, na época era o IBRA, hoje é o IBAMA. Essa norma de 81 também trouxe, né, a competência para aplicação de sanções e penalidades pelos entes federativos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? E trouxe também competências, né, exclusivas para os integrantes do CISNAMA, aqueles que nós falamos anteriormente, né? IBAMA, Chico Mendes, órgãos estaduais, municipais, acima disso, né? Os órgãos de competência federal, né? Tratando agora, passando dessa lei de 81, nós tivemos a Constituição de 88. A Constituição de 88 absorveu integralmente, né, a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Ela foi absorvida em sua integralidade, né? E na Constituição de 88, nós temos algumas regras que são importantes, né, em matéria ambiental. Uma delas é a competência, né? Nós temos competência concorrente, nós temos competência suplementar e nós temos competência também do município para fins de legislar sobre interesse local. Então, essas regras também são de fundamental importância para que você entenda o licenciamento ambiental
não só do seu estado, mas como licenciamento ambiental como um todo. Né? No artigo 24 da Constituição Federal, nós temos, né, a competência concorrente da União, estados e municípios para legislar sobre algumas matérias, né? Dentre elas a floresta, a caça, a pesca, a fauna, a conservação da natureza, a proteção do meio ambiente. Então, nós temos aí dissipado entre os entes federativos, né, esse poder constitucional de legislar a respeito dessas matérias. A União fica com a parte de diretrizes gerais, né, e existe a competência suplementar dos estados, né, e também existe aquela regra da competência plena do estado quando a União não legislar. Inexistindo legislação federal, pode o estado legislar sobre a matéria, né? E essa competência ela só vai deixar de ser plena se posteriormente vier uma norma federal que legisle a respeito, né? Aí, como existe uma hierarquia, uma concorrência para questões gerais, a primazia é da lei federal, né? Nesse sentido. Então, essa competência plena do Estado na ausência de legislação federal, ela deixa de existir se a União legislar a respeito. Depois a gente vai tratar também de um assunto interessante, que é a Lei da Liberdade Econômica trouxe, para o ordenamento jurídico, né, que é a Lei 13.874 de 2019, né, que quando a gente for falar sobre o licenciamento dentro, né, do Estado, e quando nós formos tocar no assunto da resolução CONSEMA 33, essa lei de liberdade econômica, ela extinguiu a necessidade de você ter uma dispensa de licença, né? No sentido de desburocratizar o sistema, né? Essa lei trouxe, né, a possibilidade de você exercer atividades econômicas de baixo risco sem ter que passar por uma burocracia de uma secretaria de meio ambiente, por exemplo, né? Seja no âmbito municipal, estadual. Então, essa lei de liberdade econômica, que a gente vai tratar mais à frente, ela traz essa inovação, né? E nós poderemos perceber que a resolução CONSEMA 33 de 2020, ela já não fala mais sobre dispensa de licenciamento como fazia a resolução 10 de 2009, né? Aí já mostrando que o Piauí está aderindo, né, à legislação federal, como de fato tem que ser. Né? Existe a competência municipal, como dito, né, na Constituição, no artigo 30, né, para tratar de interesses locais e suplementarmente, né, à legislação federal e ao Estado. Isso também é importante porque a resolução CONSEMA, né, ela respeitando as diretrizes constitucionais, respeitando a cooperação existente entre os entes federativos na Lei Complementar 140 de 2011, essa resolução não podia agir diferente. Ela trouxe critérios de competência para o município e, na ausência de competência municipal, aí sim o licenciamento fica a cargo do Estado. Isso nós vamos ver mais à frente também. Vamos até fazer uns 2, 3 treinamentos, assim, pegando exemplos dentro do anexo dessa resolução, para facilitar, seja o produtor, seja o detentor de atividades potencialmente poluidoras, seja advogados, operadores do direito, para que, com esses exemplos, a gente possa ficar craque na hora de ver que tipo de impacto, que tipo de licenciamento, né? Como que a secretaria vai me cobrar, qual é a taxa, né? Então, esses exemplos, ao final, serão bem interessantes para a gente poder pegar uma familiaridade com o anexo 1 da resolução. Tá? Agora, saindo do âmbito federal, né, falamos da lei de 81, precursora, né, do direito ambiental no Brasil, falamos da Constituição Federal, da importância do critério de competência que existe lá dentro, para a gente poder entender, né, que os entes federativos podem legislar, respeitando aquelas regras. Agora a gente adentra as normas estaduais. Né? Nós temos uma norma que é de 96, que é a lei estadual, né? Que traça a política de meio ambiente aqui do Estado. Ela é de 96. Dentro dessa lei,
como ocorreu lá na Lei de Política Nacional, também existem objetivos, mecanismos, né? Existe um capítulo específico sobre o licenciamento ambiental. Esse capítulo está entre o artigo 13 e o artigo 19, né? Sendo que o artigo 16 traz o licenciamento ambiental prévio necessário. Então, muitas vezes, existem algumas pessoas que defendem algumas atividades que podem ser feitas sem o devido licenciamento. Nós temos que analisar isso com uma certa cautela, né? Existem, sim, atividades que dispensam algum tipo de licenciamento ambiental, mas a lei, né, a Constituição, ela traz de maneira muito clara, explícita, que se existir impactos, né, eu tenho que ter o licenciamento aprovado. E, dependendo do grau de impacto, eu tenho um regramento específico para poder liberar, validar e legalizar aquela minha atividade. Então, é muito importante que isso também seja analisado, né? Tem muitas pessoas que entendem, não há necessidade do licenciamento para determinadas situações. Eu defendo a necessidade, mas aquela necessidade prevista em lei, né? Aquelas atividades potencialmente poluidoras, listadas em lei, né? Essas sim, deverão seguir o regramento do licenciamento ambiental. E esse artigo 16 da Lei Estadual de Meio Ambiente, da Política Estadual de Meio Ambiente, ele fala, né, sobre o prévio licenciamento pela SEMAR, né, a nossa querida Secretaria de Meio Ambiente, né? Quem é do Piauí provavelmente me vê lá durante o ano todo. O doutor Vitor também, a Rayana, né? A Rayana bate ponto lá, né? E agradecer os colegas aí que nos assistem, que também a gente encontra lá, né? Porque é o lugar onde a gente ancora os nossos pedidos de licenciamento ambiental, né? De competência do Estado, né? E tirando o problema de pandemia, né? Que afetou a todos de forma indistinta, a Secretaria de Meio Ambiente sempre procura se modernizar, sempre procura se atualizar nas normas, se organizar, poder dar esse feedback o mais rápido possível, de maneira mais dinâmica possível, né? Além dessa resolução, além dessa norma estadual que nós falamos, né, que criou a política, instituiu a política estadual de meio ambiente, e fala sobre a necessidade do licenciamento, existe a norma também que traz, né, essa distinção entre as licenças, né? Porque a gente fala em licenciamento, a gente pensa como um gênero, né? E dentro do licenciamento eu tenho espécies. Então, a resolução do CONAMA, a 237, ela traz quais são as licenças inseridas no licenciamento ambiental, né? Que é as nossas famosas LP, LI e LO. Né? Quando você consegue chegar na LO, é uma maravilha. Né? Mas, então, venceu a maratona. Essas três, né, é o que quem trabalha na área visa, né, buscar pelos seus clientes, né? A prévia, né, a instalação para a pessoa poder começar suas atividades, enfim, e a operação para ele poder operar e ter o retorno, né, da atividade econômica. E a resolução 1, né, de 86, ela traz uma lista, né, precursora também das atividades modificadoras, né, do meio ambiente, né? Nos artigos 1º e 2º fala sobre essas atividades. E é com base nessas atividades que a legislação estadual e também outras normas de cunho federal trouxeram, né, esses mecanismos de licenciamento ambiental. É com base também nessa norma precursora 1 de 86 que nós tivemos alterações normativas no âmbito federal sobre o cadastro técnico federal, né? Algumas atividades entram na necessidade de ter o cadastro, outras saem, volta e meia existe alteração nesse sentido também, mas a resolução 1 de 86, quem quiser dar uma olhadinha, tem um anexo,
né, nesse anexo existe já, desde a década de 80, uma lista de atividades que requerem licenciamento ambiental. E, voltando agora ao link que é feito entre os entes federativos, né, passamos pela Lei de 81, passamos pela Constituição de 88, falamos sobre as resoluções, né, do CONAMA, que trazem o regramento e os conceitos de LP, LI e LO. Falamos também sobre a resolução CONAMA, que traça as atividades modificadoras do meio ambiente que requerem o licenciamento ambiental. Falamos sobre a lei que instituiu a política estadual de meio ambiente, e dentro dela está incerto a necessidade do prévio licenciamento ambiental para determinadas atividades. Mas, para a gente poder entrar na Resolução 33, é necessário que a gente volte no âmbito federal e faça um comentário breve sobre a Lei Complementar 140, de 2011, que criou, né, uma cooperação entre os entes federativos, né? Fica a critério, né, da União, no artigo 7º da Lei Complementar, as atividades de interesse nacional, como divisas, questões de praia, faixa costeira, né, questões envolvendo energia nuclear, de defesa, né, nacional das nossas divisas, conforme eu falei anteriormente. Também no artigo 8º dessa lei complementar existem atividades, né, que ficam a cargo do Estado, né, licenciar, né, e aí nós, na resolução CONSEMA, nós verificaremos aqui no Estado do Piauí quais são os critérios para que isso permaneça no âmbito estadual e quais são os critérios do legislador, né, em relação ao que pode ser licenciado pelo município. Lembrando que não adianta só o município ter secretaria municipal. Ela tem que ter secretaria municipal habilitada com corpo técnico, sob pena dessa licença ser questionada, inclusive. Tá? Claro. Isso é fundamental, né? Nós temos alguns casos, né, que a gente chega para o gestor no município e fala: você tem secretaria municipal? Não, eu tenho como licenciar essa atividade. Agora, recentemente, nós tivemos um loteamento num município, não vou dizer o nome do município, obviamente, por uma questão ética, mas, né, o projeto todo feito, quando a gente foi verificar a estrutura da Secretaria Municipal, só foi criada, né? Não tem uma legislação nomeando pessoas, né? Não tem cargos criados internamente, ou seja, como que eu vou assegurar o meu cliente de uma licença dessa? Já vou correr no Estado, né? Vai demorar um pouquinho, mas com certeza sai a licença. Em relação a essa lei complementar, então, é de fundamental importância que ela seja lida atentamente, porque ela organizou e ela trouxe esses critérios de comunhão, né, e de cooperação entre os entes federativos. Agora, tratando já da resolução CONSEMA 33 de 2020. Essa resolução é o objeto da nossa conversa de hoje, porque ela reorganizou, regulou critérios de licenciamento, tipologias de atividades e de licenciamentos e de estudos a serem utilizados pelos empreendedores aqui no estado do Piauí. Então, o artigo 13, por exemplo, dessa lei complementar, né, a 140, fala, né, sobre os empreendimentos e atividades que são licenciados ambientalmente por um único ente federativo. Nós vamos verificar na resolução CONSEMA, no artigo 21, que também fala sobre isso, exatamente respeitando o critério de competência. Se eu tenho competência concorrente, né? Se eu tenho competência da União para diretrizes gerais, competência dos estados e do município previstas na Constituição, organizadas, né, em cooperação na Lei Complementar 140, não poderia ser diferente a resolução estadual. A resolução estadual teria que respeitar o artigo 13 da Lei Complementar 140, que o fez. Colocou no artigo 21 dizendo: o ente federativo, a atividade só pode ser licenciada por um ente federativo. E nós verificaremos que a própria resolução CONSEMA fala em supressão de solo
também vai ser autorizada pelo ente federativo competente para o licenciamento. Né? Até porque, Patrick, tem a questão da extensão do dano, né? E aí a lei complementar já trazer. Exatamente, a extensão do A dano. extensão do que define o interesse, se é o interesse local, regional, nacional, a extensão desse dano. E lembrando que não pode se confundir a competência, né, a atribuição de licenciar com a atribuição de fiscalizar. São duas coisas totalmente distintas. Exatamente. Inclusive, você pegou um gancho interessante, Vitor, porque um dos requisitos, né, um dos tópicos, melhor dizendo, de defesas que a gente constrói aqui no escritório é exatamente neste ponto. Né? Primeiro, óbvio, você tem que analisar o caso concreto, analisar o auto de infração, analisar quem é o agente autuador, né? E verificar a fiscalização. Né? Nós já conseguimos aqui, né, através do trabalho, êxito, né? E aqui eu acho interessante dividir com quem está nos assistindo. Um dos pontos fundamentais é você analisar, porque a primazia da fiscalização e da autuação é do ente licenciador. E poucas pessoas sabem disso, entendeu? Se eu tenho mas daí muitas vezes a pessoa pode dizer, mas o IBAMA tem poder de polícia. Sim, tem poder de polícia, mas se a Secretaria do Meio Ambiente está atuante, fiscalizando, vistoriando a atividade do empreendedor e não é uma multa vinda da Secretaria de Meio Ambiente, isso pode ser questionado. Entendeu? E eu digo mais, deve ser questionado, não pode. Bom, antes da resolução 33 de 2020, nós tivemos uma outra, que eu me lembro também, lá nos corredores da Secretaria de Meio Ambiente, as pessoas tinham dúvidas, né? E vinham me perguntar, mas pô, isso aqui é DEBIA, isso aqui é dispensa, é PCA, é RAIS, né? Essas nomenclaturas, para quem não é do ramo, parecem assim, estranhas, né? Mas essa resolução CONSEMA 10 de 2009, ela trouxe, né, esse regramento e essa tipologia, que hoje foi substituído, né? Ela foi revogada pela 33 de 2020. Mas nessa de 2009, né, na 10 de 2009, ela trazia ainda declaração de baixo impacto, que não existe mais hoje na resolução CONSEMA, para licenciamento geral, tá? Eu já vou explicar. Não é que a DEBIA sumiu. Não. No lugar da DEBIA entrou um outro tipo de procedimento, né? Mas a DEBIA existe para uma determinada situação. E também, nessa resolução CONSEMA 10 de 2009, ela trazia a possibilidade da dispensa do licenciamento, né? Que hoje, com a Lei de Liberdade Econômica, não há necessidade, né, nesse Brasil do carimbo, da competência em cima da competência, a gente ter uma dispensa daquilo que é dispensável. Eu não preciso de um documento dizendo que aquela minha atividade tem um baixo impacto tão significativo que eu não preciso ter um documento do meio ambiente. Ora, então, a Lei de Liberdade Econômica veio para tirar essa necessidade de eu ter um papel dizendo dispensa de licenciamento. Era um documento para dizer que eu não precisava do documento. É um documento para dizer que não precisava do documento. O dia que o Brasil parar de ser o país do carimbo, né, da autenticação, do xerox, eu acho que a coisa avança, né? Mas, enfim, não vou tecer críticas pessoais sobre o que eu penso, né? A ideia é falar sobre a resolução, sobre o licenciamento do Estado. Mas essa resolução de 2009, ela ainda constava essa dispensa de licenciamento, né? Antes de falar da 33, é importante que a gente verifique também, quando a gente falou sobre a necessidade da Secretaria Municipal ser estruturada, essa necessidade ela também foi vista pelo Estado, né? E o Estado começou a capacitar os municípios, né? E essa capacitação era feita pelo PROMAN, né? Que foi criado pela Resolução 23 de 2014. Essa Resolução 23 de 2014, ela além de criar
essa capacitação, esse treinamento para que as secretarias municipais de meio ambiente elas possam se estruturar e, além de serem criadas, possam, de fato, licenciar as atividades locais, essa resolução ela também trouxe uma listinha das atividades que o município podia licenciar, né? E essa listinha foi revogada pela resolução 33 de 2020, que é essa fresquinha que a gente tem aí, que está sendo já usada no dia a dia, né? No licenciamento ambiental aqui do Estado. Bom, além disso, nós podemos falar agora, deixa eu ver se não esqueci nada antes de entrar na 33. Não, sim. Tem a lei estadual, né? A de 2017, que traça, né, as diretrizes sobre o licenciamento. Então, perceba, né, nós temos a lei estadual de instituição da política estadual de meio ambiente, que é de 96. Lá já falava-se sobre o licenciamento prévio de atividades potencialmente poluidoras, né? E em 2017 o Estado regulamentou a matéria com uma lei específica, né? Que é a lei que está em vigor, que traça as diretrizes de licenciamento ambiental estadual. Nessa lei, nós vamos ter, né, as explicações e conceituações importantes a respeito do que é uma licença prévia, como temos na resolução CONAMA de 97, etapas do licenciamento na fase de licença de instalação, de operação, né? Renovações do licenciamento ambiental. Importante lembrar que essa lei não é objeto da nossa live de hoje, mas essa lei trouxe o RDA, né? Relatório de desempenho ambiental necessário para renovação de licença de operação. Não existia isso no ordenamento. Quando a gente ia renovar uma LO, a gente juntava documento, pagava a taxa e juntava a licença anterior, se não tivesse restrição alguma, e era uma análise documental apenas. Agora não, né? Lógico, tinha uma vistoria também, mas agora não. Agora existe o RDA, foi trazido por essa lei, né, para fins de renovação de licença e não pedido de licença. Tem que cuidar com isso. Já aconteceu da gente ser surpreendidos com um pedido de RDA em fase de licença de operação e não na fase de renovação da licença de operação. Dito isso, essa lei é de fundamental importância, essa de 2017, né, porque é a lei de licenciamento ambiental do Piauí, né? Aí a gente pode entrar na resolução CONSEMA, né? A resolução que hoje tem sido muito debatida dentro da Secretaria do Meio Ambiente, ao menos, né? Com os servidores, com advogados que a gente encontra lá nos corredores, e existem algumas questões aqui que são importantes para a gente trocar ideias e repassar para vocês a nossa interpretação, o nosso ponto de vista. Essa resolução, né, ela estabelece enquadramento de empreendimentos e atividades passíveis de licenciamento ambiental, ou seja, ela faz um link com a lei de 2017, né? Empreendimentos, né, passíveis de licenciamento ambiental, né, dentro do ou excepcionais, né? E também traz, dentre outros artigos e dentre outras nuances, tipologia de estudo para determinados graus de impactos e classes, né, de atividades. Nós temos esse enquadramento, ele está no artigo 1º dessa resolução CONSEMA. Eu acho que quem trabalha no ramo ou tem interesse em estudar, se especializar, né, um acadêmico que de repente esteja nos assistindo, que queira um dia trabalhar com direito ambiental, que eu acho uma área fantástica em todos os sentidos, né, vale a pena a leitura dessa resolução, né, vale a pena, porque hoje é o que rege a matéria, né, dentro do licenciamento ambiental no estado do Piauí. E esse enquadramento de tipologia está no artigo 1º, né? E existem as classes, né, de atividades e de
potencial impacto, vamos dizer assim. Então, nós temos, né, os impactos de pequeno, médio, grande e excepcional porte, e com base nisso, o regulamento aí do tipo de licenciamento, que tipo de estudo apresentar para eu ir em busca da LP, da LI e da LO. O Steiner está pedindo estágio, é? É um figura. Fanfarrão, hein? Fanfarrão. Veja, o importante aqui também, no anexo 1, que é o que a gente vai, inclusive, treinar uns exemplinhos, o anexo 1 fala, né, em legenda de competência para licenciamento, né? Essa legenda ela é importante, porque onde tiver em amarelo é competência local. Se o município tiver secretaria municipal e se o município tiver a secretaria municipal devidamente estruturada, com cargos, capacitada, o empreendedor pode, lá mesmo onde está instalada a sua atividade, requerer o licenciamento. Não precisa vir na capital pedir na Secretaria de Meio Ambiente estadual. Diga, Vitor. Isso é interessante, que nos últimos anos, o que vem tentando o governo federal, e principalmente nesse governo agora, é a descentralização e trazendo a responsabilidade para os municípios. Apesar que eles querem ter maior verba, né, para fazer suas aplicações, resolver seus problemas locais, mas o município ele também tem que se adequar, né? Não é só o bônus, tem um ônus. E aí, não só na questão ambiental, questão tributária, enfim. E essa questão do licenciamento ambiental é muito interessante para o município. Até porque é ele que está diretamente ligado ao empreendimento e é uma forma também do município ter maior controle e gestão sobre o seu território. Exato. Deixa eu ver aqui. Eu já falei sobre o impacto, o amarelinho, né? Ok. O amarelinho. O caso do Dr. Morafé entrou. Doutor Morafé entrando na live. Esse é o guru. É o guru. Esse manja pouco, hein? Manja pouco. Mas eu acho que foi o filho dele que entrou, né? Que é amigo da gente. Gente boa. Ó, o Caio também, gente boa, entrou. Bom, só dando sequência aqui. Quando a gente analisa o anexo 1, né, nós percebemos que tem um quadro em amarelo que trata da competência municipal. Isso é muito importante, porque se a Constituição fala sobre competência municipal, né, para interesse local, se o Estado, né, a norma, a lei complementar 140 fala também, né, por que não estruturar essa competência, descentralizar e fazer com que ela ocorra lá onde o empreendimento vai acontecer propriamente. Então, muito salutar isso. E o que não tiver em amarelinho é competência estadual. Aí nós temos dentro dessa resolução tipos de estudo. Então, por exemplo, se você tem lá um estudo, um grau de impacto pequeno que se enquadre na classe 1, nós vamos ter um documento técnico ambiental, não é mais DBIA. Se você se enquadra, a sua atividade se enquadra na classe 2, nós vamos ter um estudo ambiental simplificado, que é o EAS, não é mais RAS, não é mais relatório ambiental simplificado. Se enquadra numa classe posterior, nós teremos aí o estudo ambiental intermediário, que é o EAI, que era o antigo PCA. Não tem mais PCA para licenciamento geral. O PCA ficou específico para um determinado tipo de licenciamento, que a gente percebe isso também na resolução. Quando que você usa um PCA, Plano de Controle Ambiental, e antigamente, antes da resolução 33, nós usávamos o PCA com base na resolução 10 de 2009 para atividades em geral, dependendo do porte e do grau de impacto. Mas hoje o PCA é específico para uma atividade. E a DBIA, geralmente, no licenciamento geral, foi substituída pelo documento técnico ambiental, que tem classe 1, de grau de impacto,
e a DBIA também ficou, que é a declaração de baixo impacto, ficou sendo utilizada para um caso específico também, que é tratado nessa resolução. Para a gente não incumpridar muito, basta pegar a resolução, dar uma olhada legal, estudar artigo por artigo, que vocês vão ver quando que tem DBIA, quando que tem PCA. O resto é DTA, EAS, EAI e EARIMA. No caso, Patrick, Oi. no caso, a tabela é só avaliar o tamanho do empreendimento, né? O tamanho do impacto. E aí, como já foi... O empreendimento e o grau de impacto. Aí, Isso. você fazendo esse cruzamento, você acha a classe que você se encontra, né? E com base nessa classe, você vê o estudo ambiental que você precisa dar entrada. Na dúvida, eu até vou chegar nesse ponto. Na dúvida, você pode fazer uma consulta à Secretaria do Meio Ambiente, né? É um dos mecanismos também previstos na resolução, né, CONSEMA 33. Se você tiver dúvida em relação a que estudo propor, né, ou alguma dúvida sobre o impacto da sua atividade, você pode fazer essa consulta na Secretaria do Meio Ambiente. Lembrando que Secretaria do Meio Ambiente é órgão público, decisão vinculativa, né? Se nós não ficarmos contentes com a decisão vinculativa do órgão público, a gente pode recorrer ao judiciário. Então, nessa consulta, a Secretaria do Meio Ambiente tem que fazer uma análise muito precisa, muito criteriosa, porque essa resposta vai vincular. Aí nós temos grupos, né? O grupo A, por exemplo, é a atividade agro-silvopastoril. Dentro nós temos agricultura, aquicultura, irrigação, pecuária, silvicultura, né? No grupo B dessa resolução, nós temos a mineração, né? Tudo sobre mineração. Lavra, céu aberto, subterrânea. Tem lá um rol extenso, né, de atividades ligadas à mineração. No grupo C nós temos indústria. No D nós temos infraestrutura, transporte, energia. No E, serviços em geral, né, serviços de hospitais, gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, a resolução, como ela trata de atividades, ela elencou uma série de grupos de atividades, não poderia ser diferente, né? E aí você se enquadra ali, você vê qual é a minha atividade. Eu estou no grupo F, né? Eu trabalho com uso de recursos naturais, fauna silvestre. Aí você vê que você é do grupo F, você vê qual é a tua atividade, em que grau você se encontra, e você vai na tabelinha ver que estudo que você tem que apresentar para poder licenciar essa sua atividade. Aí agora nós chegamos num ponto interessante, como você mesmo antecipou, Vitor. Em caso de dúvidas, né, porque hoje, como nós somos assim, estudiosos do tema, o escritório trabalha com isso também, né, o escritório é uma referência nessa área também, nós temos facilidade em entender as regras, entender os anexos, né? Mas as pessoas que não procuram advogado, que vão direto na Secretaria do Meio Ambiente, muitas vezes elas recebem informações e elas não entendem. Então é fundamental que essas pessoas tenham certeza do tipo de estudo que proporá, né? Sob pena depois de perder até o direito da taxa que pagou. A legislação fala isso, a resolução fala isso. Se eu der entrada no estudo errado, eu perco a taxa. Né? Então, olha que injustiça. Não é barato. Existe a possibilidade da consulta. Então, antes de dar entrada, faça a consulta. Né? Ou vá direto e exerça esse seu direito de fazer a consulta para saber qual é o estudo, ou contrate alguém para que faça isso por você, para você não ter prejuízos. E não é só a taxa que você perde o tempo, né? Que é muito mais caro que a taxa, se você der entrada no licenciamento equivocado. Então, essa consulta, né, ela está prevista no artigo 3º dessa resolução, que fala, né, sobre a possibilidade de você submeter o seu interesse, né, para a SEMAR, e a SEMAR te devolver uma resposta dizendo qual é o tipo de estudo que você deve propor, e aí seguir, né, o termo de referência que a SEMAR tem, com rol de documentos, rol de questões e documentos técnicos que devem ser apresentados, afora os estudos ambientais. Né? Além dessa consulta, existe a possibilidade hoje, que outrora não existia,
de você acumular licenciamentos num só. Então, por exemplo, eu vou pedir uma supressão de vegetação da vegetação nativa, porque eu vou colocar silvicultura. Ou seja, minha atividade principal é plantio de eucalipto. Mas o que eu vou fazer com esse material lenhoso? Eu vou fazer carvão dele e vou vender para uma siderúrgica. Então, antigamente, eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que pedir o desmatamento, eu tinha que entrar com um estudo ambiental, dependendo do tamanho da minha área e do meu porte, da atividade principal, né? Só que para dar destinação a esse material lenhoso, eu tinha que licenciar uma atividade secundária chamada, exemplo, né? Se eu fosse fazer carvão, eu tinha que licenciar o carvejamento desse material lenhoso. Então, eu tinha o processo de licenciamento da atividade principal, o pedido de desmatamento andando junto e, paralelamente a isso, a carvoaria sendo licenciada, né? Hoje, existe a possibilidade de você acumular isso num estudo só. Eu, analisando isso, percebo inteligência da norma, percebo celeridade, né? Praticidade. Entretanto, é bom tomar um cuidado na hora de escolher isso, porque se você acumular essas atividades, seja a principal, seja a secundária, num estudo só, você aumenta o porte. Você aumentando o porte, você pode sair do estudo ambiental intermediário e cair no EIA-RIMA. E aí o EIA-RIMA é muito mais caro para você fazer, e no EIA-RIMA, por conta da Lei de Sistema Nacional de Unidade de Conservação, lá você é obrigado a pagar a compensação ambiental, que é feita por um cálculo, né, em cima do hectare em que a atividade será exercida. Então, tem que analisar isso com um certo cuidado. Muitas vezes, uma leitura en passant, uma leitura rápida do artigo 4º, a pessoa fala, nossa, que bom, agora eu posso pedir carvoaria e plantar soja no mesmo estudo ambiental, licenciar a soja, perdão, no mesmo estudo ambiental. Pode, só que você corre o risco de aumentar o grau, o porte, e aí a SEMAR vai te cobrar taxa de compensação ambiental. E eu já vi algumas na minha vida, trabalho com isso há 13 anos. Tem taxa que é de perder o fôlego, né? Quando você faz o cálculo, as taxas são caríssimas, né? Em que pese haja boa vontade dentro da Secretaria do Meio Ambiente de parcelar e facilitar a vida do empreendedor, mas não são taxas baratas. Então, só tomar esse cuidado, isso é uma dica que a gente dá na hora de eleger se vai acumular ou não o licenciamento ambiental das atividades principais com as atividades secundárias. Bom, o impacto, né? Acabei de falar, essa taxa, né, que pode ser cobrada. Aí nós temos, né, como disse anteriormente, as classes, né? Classe 1, nós temos o licenciamento, né, a necessidade de apresentar apenas um documento técnico ambiental. A classe 2 a 7 já é o licenciamento ambiental ordinário, né? Dentro da norma nós temos os portes, micro, pequeno, médio, grande, excepcional, né? Classe 2, estudo ambiental simplificado. Classe 3, estudo ambiental intermediário. Acima disso, EIA-RIMA, tá? Bom, a questão da Lei de Liberdade Econômica, a gente também já tratou, é importante isso, porque muitas vezes eu vejo dentro da Secretaria do Meio Ambiente o pessoal falando em dispensa, né? Como a gente viu, não existe mais dispensa, esqueçam isso. A lei federal estipou isso do ordenamento jurídico, desburocratizando o sistema, né? E agora a gente pode, por fim, Vitor, não sei se ainda dá tempo, se não vai travar a nossa live aí, a gente pode ir para os exemplos, né? Facilitando a vida e o compreendimento das pessoas na hora de verificar o enquadramento das suas atividades. Eu peguei um exemplo aqui, que é a atividade agro-silvipastoril, né? Que compreende todas, né? Até estrategicamente utilizado pelos engenheiros, pelos biólogos na hora de confeccionar esses estudos ambientais, porque é uma atividade que, se eu quiser mudar o meu ramo ali no campo, eu posso fazer sem precisar dar entrada em adendos e modificar o meu estudo, e a gente sabe que isso é muito burocrático, leva muito tempo. Então, estrategicamente, muitas vezes as pessoas entram com o pedido, já a atividade agro-silvipastoril compreende tudo, né? Então, por exemplo, nós temos essa atividade, ela está no grupo A. Se nós pegarmos o quadrinho do grupo A, nós verificamos lá que, por exemplo, se eu for plantar eucalipto,
tá? Agricultura. Vamos pegar a agricultura, melhor. Se eu for plantar culturas anuais, soja, milho, arroz, de 10 hectares a 50, a lei me exige licenciamento, a resolução, só que me coloca numa posição amarela. Ou seja, Município. se eu tenho essa sorte, se eu vou plantar isso em regeneração, por exemplo, eu vou lá no município. Ei, município, você tem Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Tenho. Ah, legal, que bom, parabéns. A sua Secretaria Municipal, ela é organizada, ela é estruturada? Ah, ela é. Existem cargos? Existe alguém com know-how para analisar um estudo ambiental aqui, licenciar minha atividade? Existe. Aí você dá a entrada ali, né? No licenciamento. Lembrando que a resolução CONSEMA fala, o mesmo ente federativo é que vai dar o direito ao desmatamento. Só que se você for usar esse material lenhoso, os municípios não possuem termo de cooperação técnica para usar o sistema DOF. Aí você não vai usar essa lenha. E se você vender essa lenha sem passar pelo sistema DOF, você vai ter uma reunião ali na Polícia Federal. Entendeu? Então, muito tem sério. que cuidar. Tem que cuidar, né? Vou fazer destinação do material lenhoso? Perfeito. É um direito que lhe assiste. Só que lembre-se, a atividade pode ser licenciada no município, só que se eu for fazer a utilização do material lenhoso, eu tenho que correr no Estado, porque o Estado tem cooperação técnica para usar o sistema, né? E aí eu vou autorizar essa supressão da vegetação via Sinaflor e através do sistema DOF eu vou poder dar destinação econômica, transportar, destinar esse material lenhoso. Então, muitas vezes a gente acha que licenciando no município é mais rápido ou menos burocrático? Depende. Se você for utilizar o material lenhoso, o município pode te dar um desmatamento, mas você não vai conseguir fazer isso de maneira correta porque o município não tem cooperação técnica para usar o sistema DOF. Ou seja, você vai ter um direito de desmatar, uma licença para plantar, entretanto, você não vai conseguir dar a destinação ao material lenhoso por uma questão de competência. O município não opera sistema DOF. Não vão no município lançar volume para você, lançar reposição florestal para você. Você provavelmente, se quiser fazer uso desse material lenhoso e dar uma destinação econômica a ele, você vai ter que pedir também uma autorização de supressão da vegetação na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Outro exemplo que eu dou é na pecuária, né? Que no Maranhão, nosso vizinho aqui, é um pouco mais pujante, mas aqui no Piauí também o nosso rebanho vem aumentando ano a ano, graças a Deus, de forma até significativa. A pecuária, ela está também no grupo, na classe A, né? Da resolução no anexo 1. Vamos pegar aqui, por exemplo, a suinocultura, né? Criação de porcos. Se eu tiver mais do que 50 indivíduos, até 200, eu tenho um pequeno, um microporte, tá? Microporte, não é nem pequeno. Eu me insiro na classe 1, ou seja, documento técnico, né? Ambiental, que lá antigamente era a DBIA, e eu posso licenciar pelo município, tá? Desde que o município esteja estruturado. Agora, se eu tiver mais do que 200 indivíduos, até 500, por exemplo, eu já saio da licença da competência municipal, entro na competência estadual, porque daí eu saio do microporte e vou para o pequeno porte, e a classe já muda, vira classe 2. Ou seja, estudo ambiental simplificado, o nosso famoso e antigo RAIS, né? Que hoje é estudo ambiental simplificado. Veja como o número de porco, de indivíduos, já traça critérios diferenciados de licenciamento. De 50 a 200, eu licencio no município. E dou entrada num documento técnico da minha vara, né? Do projetinho lá da minha suinocultura. Se eu tiver de 201 porquinhos a 500, já altera para competência estadual.
Bom, era isso. Só um ponto. Vou ter que pausar aqui a live. Pronto. Deu certinho. Deu certinho. Terminou na hora do bloqueio. Ele sempre avisa e tinha tipo 25 segundos ainda para esperar, para pedir o tranquilo. Só que ele encerrou aqui sem esperar o tempo. Aí eu vou esperar o pessoal voltar. Se alguém vai voltar aqui, vou dar de novo Vou dar aí 3 minutinhos, rápido, só para o pessoal entrar de novo. E aí você encerra aí e eu dou um recado pro pessoal. Perfeito. Deixa o pessoal ir entrando aí. Até tua mãe tá assistindo. Mamãe tá em casa. Mamãe, hoje eu vou demorar um pouco. Ó o Dr. Pedro Putini. Aê! Meu grande amigo Putini. Esse é fera. Eu ia dizer saudações pantaneiras aqui, mas... eu sou de lá, né? Eu sou do Pantanal, né? Mato Grosso do Sul. Não, você só nasceu. Criado no Paraná e hoje piauiense com orgulho aí. O pessoal tá entrando. Deixa dar um tempinho aqui, deixa eu dar ainda mais 1 minuto. E a gente encerra. Ó, o estabelecendo o mundo. Oi, Ai, meu Deus. O cara trabalha com ambiental, com agrário, empresarial, tem que rodar bem, né? É um mato-grossense que morou no Paraná, que veio pro Piauí. É um baiano que morou no Maranhão, que veio pro Piauí. Esse pessoal não se aquieta, né? Esse pessoal não se aquieta. A agrarista anda. O Putini que o diga, hein, Putini? O verdadeiro agrarista tem que... Bom, acho que já deu tempinho aí, Patrick. Pode finalizar sua fala. Bom, o que eu tinha para dizer, para dividir de conhecimento com vocês, assim, tentei passar de forma leve, legal, bem didática, né, essas questões, as legislações de ordem cronológica, principalmente essa parte resolução CONSEMA, que é a resolução de trato diário, né? A resolução CONSEMA 33, ela hoje é a cartilha do empreendedor, né? Do advogado, do operador do direito que trabalha com direito ambiental aqui no estado do Piauí. Conhecendo bem a resolução CONSEMA, conhecendo bem a legislação estadual de meio ambiente, sobretudo a lei que traça as diretrizes do licenciamento ambiental, o advogado, o estudante, o empreendedor, o consultor, como nós vemos muito lá na Secretaria do Meio Ambiente, o consultor ambiental, né, ele pode sim defender os interesses dos seus clientes, dos empreendedores que precisam licenciar suas atividades. Essa resolução ela é nova, existe muita discussão sobre muitas coisas que ela regulamenta e é importante ter um conhecimento geral dela, né, na hora de estruturar o grau de impacto, o porte da atividade e qual o licenciamento a ser utilizado para não
cometer erros na hora de dar entrada e não ser surpreendido com algo negativo, né, vindo da Secretaria de Meio Ambiente Estadual. O último toque que eu dou também é, quando verificar na resolução que a competência é municipal, antes de alegrar o cliente, né, ou de vender algum serviço, aí, consultor, advogado, enfim, dá uma conversadinha na Secretaria Municipal e veja se ela é organizada e ela está legalmente estruturada, sob pena dessa licença não servir para muita coisa. Ok? Agradeço, Vitor, agradeço em nome da comissão, tá? Presidente, vice, né, a você, secretário, a todos que assistiram, né? Para mim é uma honra, né, poder estudar, poder fazer o que eu amo, que é advogar, e é uma forma que eu tenho de me manter atualizado e sem vaidade alguma, dividir o pouco conhecimento que eu tenho em determinadas áreas do direito. Muito obrigado. E o Querubini entrou aí, hein? Fala, Querubini! Gigante! Outro monstro! Brasil aqui Brasil na live. É isso aí, olha, falando da tua barba aí. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Vitão, é com você aí. Patricão, muito obrigado por dispor seu tempo para estar aqui fazendo essa live com a gente aqui da comissão, que o intuito nosso é esse, é democratizar o conhecimento da forma mais fácil possível, para que todo mundo tenha acesso, quebrar mitos, paradigmas, principalmente quanto ao agronegócio. É interessante e essa atitude, essa iniciativa do Estado do Piauí com essa nova resolução, né, que se adequa à legislação nacional. Inclusive, é necessário ainda caminharmos muito para a desburocratização do licenciamento, principalmente aqui no Estado do Piauí, a digitalização desses processos, ainda que se faz necessária, para que nós tenhamos mais acesso, facilidade a esse acesso, transparência no licenciamento ambiental, isso é muito necessário, ainda temos que caminhar muito. E, por fim, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, especialmente ao doutor Albeni, né, nosso representante aí da UBAL, a União Brasileira dos Agralistas Universitários, em que sou membro, com muito orgulho. Aí o Patrick também, obrigado. O doutor Evaldo, né? O Putini, está aqui presente. No mais, eu peço que sigam o YouTube da comissão, que vamos colocar vai ter essa live lá, e as outras também que já estiveram vão estar lá, para que vocês possam assistir. Sigam também o Instagram da UBAL, da AgroLei, tem lá o YouTube do Direito Agrado levado a sério. Vocês vão ver assim, os melhores doutrinadores, os mais expoentes aí, os melhores juízes agralistas do Brasil, no YouTube, de forma gratuita, só assunto e aula espetacular. No mais, quero agradecer a todos. Viu, Vitor? Só parênteses, dadas as devidas proporções aí, no AgroJus a gente também, quando tem tempo, produz conteúdo e tenta formar aí o direito agrário e ambiental do país com produção de conteúdo, né? Temos também o Instagram da AgroJus, né? E o YouTube, que também colocamos essas lives lá também para que todos possam acompanhar. Então sigam essas páginas, que tem muito conteúdo, tem muito debate, para que tenham esse... O intuito é esse, né? Democratizar o conhecimento, como já falei, e quebrar alguns tabus que sabemos que existem aí por parte da grande mídia. Enfim, pessoal, muito obrigado pela presença. Desejo boa noite a todos. E vamos organizar já uma nova live. Estamos definindo aí um tema. O intuito é esse. Todo mês ter uma live com um novo tema, com aí especialistas do Brasil inteiro. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade.